70 visualizações. Glória a Deus! Fiquei muito contente, né? 70, então é bastante. Então, boa noite para você que está nos escutando. Hoje a nossa palestra vai ser sobre a parábola dos talentos. Semana passada foi do filho pródigo, hoje é dos talentos. Espero que você goste. Se gostar, clica no botão de curtir, compartilha com mais gente. Quanto mais você compartilha, mais no YouTube, no Instagram, entrega, a gente vai alcançando mais pessoas. A parábola dos talentos, ela está no livro de Mateus. Se vocês quiserem, não precisa abrir não, pode ficar à vontade, eu vou ler para vocês. No livro de Mateus, ela começa no versículo 14, 25, capítulo 25, versículo 14, e basicamente é o seguinte: tinha um senhor que ele tinha algumas posses, né? Ele tinha os talentos, o talento representa dinheiro, né? E ele repartiu com 3 funcionários dele, 3 pessoas que trabalhavam para ele. E o interessante é que ele repartiu segundo a capacidade de cada um. Então, primeiro, para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para outro ele deu apenas 1. De acordo com a capacidade, porque ele julgou que cada um tinha capacidade, ele distribuiu. O que ganhou 5 talentos, a Bíblia usa a palavra imediatamente. Imediatamente ele foi multiplicado. Ele recebeu 5 e imediatamente ele foi multiplicar os talentos que ele recebeu. O que recebeu 2 foi atrás do 5. Também foi e multiplicou os talentos. E o que recebeu 1, ele preferiu esconder debaixo da terra. Até aí, sem novidade, vocês já escutaram várias vezes. Qual que é o primeiro aprendizado só nisso daí? O que recebeu 1, ele não foi dar com quem recebeu mais. Porque se o Senhor separou de acordo com a capacidade, significa que aquelas pessoas tinham mais capacidade que ele. Eram melhores, mais desenvolvidas naquele momento. Eram pessoas mais desenvolvidas. E esse que recebeu 1, em vez de andar por de 5 e por de 2, preferiu seguir outro caminho. Então, primeiro aprendizado aqui: a gente precisa andar com gente melhor que a gente. A gente não pode andar com gente que não nos leva para frente. Nós precisamos ser desafiados. A gente precisa andar com pessoas que são melhores do que nós, para nos motivar a seguir mais. Porque se o que ganhou 1 tivesse andado o de 5 e o de 2, tinha multiplicado, não tinha levado bronca. Esse foi o primeiro aprendizado que eu tive aqui. Agora, por que vocês acham que o que ganhou 1 preferiu esconder do que multiplicar? Tu quer arriscar? O que passa assim? Medo? Medo foi uma das causas. E o medo acontece na vida da gente. A gente tem medo de fazer as coisas. Mas será que esse medo ele não vem com um sentimento de sofrer por antecipação? Por quê? Porque a Bíblia relata aqui logo depois que o patrão era muito severo, e aí ele sentiu medo de levar uma bronca. Então ele sofreu por antecipação de levar uma bronca. Então o medo bloqueou ele não quis sofrer no futuro, e aí preferiu ficar parado. Agora vamos trazer isso aqui para a nossa vida. Quantas vezes a gente sofre por antecipação antes da hora? O chicote nem estralou, a gente já está chorando. Não é bem por aí? E aí veio um vídeo de encontro, numa palavra que eu escutei ontem, do Leonardo, sobre sofrer por antecipação. Que é o que a gente sofre tanto, dói tanto na gente antes da hora, né? Que ele citou nesse vídeo dele, os discípulos sofreram porque Jesus ia morrer. Então, Jesus ele contou, ele falou o que ia acontecer, e os discípulos sofreram, né? Mas Jesus falou que ele ia ressuscitar, certo? A gente tem dúvida que Jesus ressuscitou? Por que a gente não tem dúvida? Porque a gente conhece o final da história. Eles não conheciam. Eles sabiam, como você sabe da sua. Você sabe que está escrito: o fim é melhor do que o começo. Você sabe da sua, mas você sofre por antecipação. Os discípulos, mesma coisa. Eles ouviram dizer, mas não tinham vivido ainda. Então, quando a gente passa uma situação muito difícil, antes de começar a ser muito difícil, a gente já está sofrendo. Depois que passa, não parece que aguentava mais um pouquinho.
Vocês têm essa sensação? Foi sofrido, doeu, mas parece que a gente aguentava mais um pouquinho. Porque depois que a gente passa, a gente já viveu, a gente sabe como é. Mas lá no começo era um turbilhão de coisas. Eu acabei de passar por uma recente quebra, um pouquinho antes da pandemia, e eu achei que minha vida ia acabar. Eu achei que a minha família não ia ter o que comer. Eu achei que não tinha saído. Eu achei que não tinha saído. Eu demorei 6 meses para entender o porquê que eu estava passando por aquilo. E eu achei que não tinha saído. Porque aquela luz no final do túnel era um trem vindo de frente. Né? E eu demorei 6 meses. Aí eu olho de hoje para trás, eu não passei fome, eu se apertando um pouquinho, mas quando a gente quis, a gente conseguiu ir no McDonald's, tomar um lanchinho, a gente conseguiu se apertar, passar, e hoje eu entendo com muito mais clareza do porquê que eu passei por tudo aquilo. Mas antes de eu passar, eu já estava sofrendo. Naqueles primeiros 6 meses, parecia que o mundo ia acabar. Porque aí entrou pandemia e tudo mais. Só que quando que melhorou? Quando ainda estava ruim. E por que melhorou enquanto estava ruim? Porque eu entendi o que eu estava passando. E eu entendi que o que eu estava passando era para eu aprender para ajudar a gente. Daquele momento que eu entendi isso, automaticamente ficou mais leve e eu comecei a curtir aquilo que eu estava passando. Pô, mas tá difícil, tá doendo. Curte. Porque se você ficar sofrendo por antecipação, o gigante parece grande. E ele só é grande se você olhar de baixo para cima. A montanha só é grande quando você olha de baixo. Quando você caminha em direção a ela vai ficando cada vez menor, porque você vai subir. Você vai subir, você vai subir. Quando você chegar lá no topo, parece que você está passando. Enquanto você não desfruta desse momento, para você aprender o que você está passando, quando você começa a desfrutar, você começa a aprender e automaticamente fica mais leve. Automaticamente. A maioria você sofreu demais. Mas na hora que você entendeu tudo isso, você começou a descobrir teu propósito, começou a entender, começou a descobrir meios de ajudar outras pessoas, né? E aí a gente vai aprendendo. Nós vamos aprendendo. Conforme vai passando, a gente vai aprendendo. E aí a gente volta agora para os talentos. O que você está passando hoje é um talento que Deus colocou na sua vida. Só que aí se você ficar chorando, tudo é aprendizado. Pode ser porque você errou que você está passando isso. E porque você errou, você vai ensinar outra pessoa. Né? Pode ser porque era para acontecer. E por acontecer, você vai ajudar outra pessoa. Se todo esse turbilhão não tivesse acontecido na minha vida, eu não tinha encontrado tantas pessoas que hoje são incríveis, que me ajudaram assim de tal forma que eu jamais teria me conectado com elas. Então parece que a gente você não entende o quanto você está passando, você acha que o mundo vai acabar, mas quando tudo está desmoronando, na verdade está se ajeitando. Porque estava tudo desmoronando na minha vida, eu comecei a buscar novos caminhos. Quando eu encontrei novos caminhos, eu encontrei novas pessoas. Se levantando, entendendo. E o que eu faço hoje é só porque tudo deu errado. Porque se tudo tivesse dado certo, eu não estava nem aqui. Não estava nem aqui, estava numa vida errada que eu tinha, eu estava fazendo besteira, eu não estava aqui. E se tudo isso não tivesse acontecido, eu não tinha começado a estudar e não sabia nem que a nossa vida serve para ajudar outra pessoa. Eu podia estar até falando aqui, mas falando baboseira. Todo mundo aqui passa por diversas pessoas todos os dias. E o que você tem feito para ajudar essas pessoas? Quem transforma alguém é Deus e é Jesus. Mas Ele vai usar a sua vida. Ele pode se materializar aqui, Ele pode abrir o mar de novo, Ele pode. Mas Ele tem usado pessoas para ajudar outras pessoas. Ele tem ajudado. Você tem deixado Deus te usar para ajudar outras pessoas? Quando foi a última vez que você ajudou alguém pela primeira vez? Quando foi a última vez que você ajudou alguém pela primeira vez? Ou seja, não é para ajudar só quem você ajuda sempre. Quem você ajudou pela primeira vez? Com quem você cruzou, que você transbordou na vida dessa pessoa? Hoje eu estava numa conversa com um rapaz que trabalha comigo e a gente estava conversando muito, várias coisas, né? Várias coisas sobre o nosso trabalho. E no final de tudo, a gente chegou justamente nisso. Não é sobre trabalhar, ganhar dinheiro, é sobre impactar pessoas por onde a gente passar.
Por onde a gente passar, a gente tem que transformar vidas, a gente tem que transformar famílias. Não adianta a gente querer trabalhar muito e as pessoas que estão com a gente trabalhar muito e elas se divorciarem porque estão muito fora de casa. Então não é isso, não é sobre isso. É sobre a gente impactar pessoas, famílias e levantar uma corrente e um ajuda o outro. O que vocês aprendem aqui, vocês têm que levar para outras pessoas. Assim como o que vocês aprendem lá fora, vocês têm que também trazer para cá. Porque é uma via de mão dupla. Eu só vou aprender se você falar. Se você guardar, você está enterrando o seu talento. Então bota para fora. Bota para fora. A gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando. Eu gosto de ilustrar de um jeito que às vezes uma pessoa do seu lado está sofrendo de depressão e você tem depressão, às vezes nem venceu ainda, mas só de você falar, aquela pessoa podia se matar naquele dia. E às vezes você está falando, ela vê uma esperança, ela vê uma luz no fim. Então bota para fora. Bota para fora. Bota o que você tem vivido, bota o que você tem aprendido. Fala para as pessoas. Mesmo que você ainda esteja aprendendo. Aí você não dá para ensinar enquanto você ainda está aprendendo. Mas só de você falar, alguém está sofrendo a mesma coisa que você e ela consegue ver que no fim do túnel tem esperança. Que essa turbulência às vezes é só para ajeitar as coisas, é só para você aprender, é só para você entender as coisas de outra forma. Eu jamais estaria aqui hoje, eu jamais teria entendido que a gente precisa ajudar outra pessoa se não tivesse acontecido tudo isso na minha vida há 3 anos atrás. Jamais. Jamais. Eu até ajudava, eu até tentava, não usava essa palavra transbordo, mas eu tentava fazer algo, mas era muito superficial, perto do que eu sei hoje, porque eu sei qual é o meu propósito e o quanto eu tenho que falar, o quanto eu tenho que fazer. E por onde eu passo, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, eu tenho que ajudar, eu tenho que transbordar. E tenho que fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Fazer vocês falarem. Porque o que vocês viveram, eu não vivi. Eu posso contar o testemunho do irmão Nilton por onde eu passar, mas se ele contar, ele fala com propriedade, porque ele viveu. Ele passou por isso. É diferente. É diferente. É muito diferente. Então, vocês botem para fora. Vocês mulheres passam por problemas de mulheres que eu não posso ajudar uma outra mulher. Mas vocês podem. Vocês tiveram experiências na vida de vocês e vocês podem ajudar outras mulheres. Vocês podem alcançar outras mulheres. Mas para isso vocês têm que pôr para fora. Vocês têm que pôr para fora. Eu vou ler o versículo 29 aqui, que ele diz assim: porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O Senhor, que o patrão aqui, ele pegou aquele que escondeu um talento e ele arrancou da mão desse funcionário e deu para aquele que multiplicou mais. O que isso aqui está dizendo? Que aquele que multiplica, se você multiplicar o teu talento, mais coisas serão acrescentadas na sua vida. É algo inexplicável. É algo inexplicável. E isso aqui é tão legal, porque eu acompanho bastante gente assim, no Instagram, eu vejo assim, algumas pessoas são de outras religiões. Isso transcende qualquer religião, é incrível. Esse é um princípio, quando a gente ajuda o próximo, é um princípio de vida. As outras pessoas nem sabem que estão fazendo o que está na Bíblia, o que Jesus mandou fazer. Então, só para você ver o quanto isso é poderoso, porque transcende outras religiões. Então, as pessoas fazem sem saber, e quem faz isso é muito próspero. E eu não estou falando só de dinheiro. Prosperidade tem a ver com abundância, com felicidade, você se sentir pleno, feliz. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. E aí, para acabar, eu vou deixar essa pergunta: o que você tem feito com o teu talento? O que você tem feito com o teu talento? Não o talento da Bíblia que fala de dinheiro, mas o teu talento como pessoa, aquilo que só você tem. Galera da internet, o que você tem feito com o teu talento? Você tem multiplicado ou você tem enterrado? Lembra que ganhou 5 talentos? Imediatamente ele foi multiplicado. Imediatamente. Você tem feito isso imediatamente? Assim que você aprende algo novo, você tem passado para alguém? Assim que você tem vivido algo novo, você tem passado para alguém? Ou você está enterrando o que você aprendeu? Pessoal, por onde passar, transborde. Não tem como
você fazer isso e não ter uma vida próspera. Não tem como. Eu lembro um dia que quando eu comecei a aprender tudo isso, eu até falei para o pastor assim, eu estava até aqui nessa igreja, eu falei assim, eu descobri o maior investimento do mundo, pastor. E ele achou que eu estava falando de dinheiro, né? Porque eu soltei assim, do jeito que eu estou soltando para vocês, qual que é? Me conta. Aí eu falei assim, são pessoas. É investir em pessoas. Quando eu descobri isso, cara, eu tenho tentado fazer isso direto. Tenho falhado também com algumas pessoas, mas tenho tentado melhorar todo dia para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Então faça isso. Deu certo, o que eu estou falando aqui é porque deu certo. Na minha vida deu certo. E o mais incrível quando a gente passa por um vendaval desse é que a gente, eu não sei, eu pelo menos gosto da sensação de aventura, da sensação de é só o começo. É só o começo. É só o começo, porque todo dia é um abacaxi para descascar. Todo dia é um pepino diferente. Mas é só o começo, mas ela quer tranquilidade, ela quer mar calmo. Mas mar calmo não faz bons marinheiros, né? Não tem esse ditado? E todo dia, é na dificuldade que a gente vai aprendendo. A derrota ensina mais do que a vitória, porque a vitória a gente acha que está tudo bem. Quando a gente ganha, quando a gente vence, a gente acha que sempre está tudo bem, a gente negligencia aqueles pequenos erros nossos. A gente tende a não querer melhorar. Né? A gente tende a querer não melhorar. Tanto que tem aquele ditado no futebol, time que se ganha não se mexe. Até começar a perder, começar a mexer. Tem que começar a mexer enquanto está ganhando também. Tem que fazer as manutenções que precisa. A gente precisa todo dia estar fazendo manutenção. E manutenção em nós mesmos também. Porque a gente não tem como ajudar outras pessoas estando ferido. Mas tem como ajudar outras pessoas sabendo que estamos feridos e falando da nossa dor. Aí a gente consegue ajudar outras pessoas. E essa dor vai diminuindo cada vez mais. Pessoal que ficou com a gente até agora, eu agradeço por ter assistido. Se você gostou, deixa o teu curtir aí. A gente está crescendo. O vídeo da semana passada alcançou 70 visualizações até ontem. Então deixa o curtir aí. Vamos para cima. Até semana que vem.